s'agissait pas de plonger dans une sorte de continuation de la pantomime ancienne. Não se tratava de mergulhar numa espécie de continuação da pantomima antiga. Et puis ensuite, De Croo, c'est pas un danseur, Em seguida, Decroux não é um bailarino, um dançarino. c'est pas un gymnaste, Não era um ginasta, c'est pas un artiste de cirque, não era um artista do circo. c'est un homme. Ele era um homem Et c'est un homme de théâtre. e era um homem de teatro. Il a donc une vision du corps qui est tout à fait différente, Então ele tinha uma visão do corpo completamente diferente, qui ne s'appuie pas en premier lieu sur des codes esthétiques, que não se apoiava primeiramente em códigos estéticos, sur des codes culturels, sobre códigos culturais, sur un folklore sobre um folclore ou sur des qualités physiologiques exceptionnelles. ou sobre qualidades fisiológicas excepcionais. Non, il a la vision du corps ordinaire, du corps de la vie, Ele tinha uma visão do corpo ordinário, do corpo da vida cotidiana. le corps qui travaille, O corpo que trabalha, qui lutte, que luta, qui souffre, qui aime, que sofre, que ama, qui est en situation sociale, en situation émotionnelle. que está em situação emocional, social. Au fond, sa source d'inspiration est la même que celle de ce théâtre de verbes bourgeois qu'il déteste tant. No fundo, a sua fonte de inspiração era a mesma daquela do teatro do verbo Traditionnel qu'il déteste. tradicional que ele detestava tanto. C'est l'aventure humaine, É a aventura humana, dans toute son acceptation du terme. em toda a sua amplitude do termo, toda a aceitação. Pas d'exclusion, Sem exclusão, pas d'exclusion corporelle, sem exclusão corporal, pas de mouvement qu'on ne puisse pas faire ou pas analyser. sem movimentos que a gente não pudesse fazer ou analisar. Tout est pris en compte. Tudo era tomado em conta. Mais cette aventure humaine, De Croo a envie qu'elle se voie par des actions et non pas simplement qu'elle se raconte par des mots. Mas essa aventura humana, Decroux, ele desejava que a gente visse ela, contasse ela, não somente pelas palavras. Et à partir donc de cette vision du corps E a partir dessa visão do corpo et de cette observation du comportement des hommes et des femmes sur la Terre, e dessa observação sobre o comportamento dos homens e das mulheres na Terra, il va bâtir petit à petit. ele vai construir pouco a pouco. Il va bâtir quoi? Il va bâtir une technique de représentation corporelle. E ele vai construir uma técnica de representação corporal. Et c'est compliqué la représentation corporelle. E é muito complicada a representação corporal. Il y a la forme, Tem a forma, l'attitude, a atitude, mais aussi le mouvement qui donne naissance à la forme et l'attitude. mas também o movimento que dá origem à forma e à Il atitude. y a le rythme, Tem o ritmo, le temps, la narration. o tempo, a narração, Puis après, il y a ce qu'on appelle la stylisation. e depois o que nós chamamos de estilização, Il faut amplifier tel moment, simplifier un autre. amplificar um momento, simplificar um outro, Il faut jouer les volumes. for brincar, jouer, interpretar, atuar com o volume, Parce que la vie ne se déroule pas plate. porque a vida ela não acontece de maneira chapada. Et puis ensuite, on ne mime pas simplement ce qui se voit à l'œil nu. E depois a gente também não mimetiza somente o que a gente vê a olho nu, Ce serait terriblement ennuyeux. porque seria terrivelmente chato, Ce serait pire qu'un documentaire. seria pior que um documentário. Il faut savoir mimer ce qui ne se voit pas. É preciso saber mimetizar aquilo que a gente não vê, Une pensée, un songe, um pensamento, um sonho, une chose impossible. uma coisa impossível, Ce que De Croo appelait très joliment les réalités cachées ou les résonances. o que Decroux chamava de maneira muito bela a realidade escondida ou a ressonância. Alors Étienne De Croo patiemment façonne cette nouvelle technique de représentation théâtrale. Então, Étienne Decroux, de modo muito paciente, ele constrói essa técnica de representação teatral. Et comme il n'est pas un maniaque du solo, E como ele não é um maníaco pelo solo, il est très vite entouré de camarades, de collègues qui le suivent dans son chemin. ele
ele rapidamente ele se coloca com outros colegas que vão seguir a sua procura. Se pose à lui la question de la communication de ses recherches, de son savoir. Então se coloca rapidamente para ele a questão da comunicação, da pesquisa do seu saber. Ce mime corporel ne doit pas être le style de Grou. Essa mímica corporal não deve ser o estilo de Descroux. Cela doit devenir véritablement une forme, une technique, un art. Ela deve se tornar realmente uma forma, uma técnica, uma arte. Pour que les camarades puissent dépasser le stade de l'imitation. Para que os seus colegas pudessem ultrapassar esse estágio de imitação. D'où l'application féroce, je dirais, d'Étienne Decroux à analyser et nommer les différentes composantes de la technique. Daí seu desejo feroz de nomear e decompor os elementos da sua mímica. Tous les praticiens du mime corporel ont intégré ce vocabulaire. Todas as pessoas que praticam a mímica corporal integraram esse vocabulário. Et c'est une langue, ça n'est pas un code. Não é um código, é uma língua. Il n'y a pas ce qu'on appelle des codes de jeu en mime corporel. Não existe o que ela chama de código de jogo, de representação na mímica corporal. Il y a simplement d'infinies possibilités. Tem simplesmente infinitas possibilidades. Donc c'est très différent du code qui fige, pour moi, les expressions dans une unique explication une fois pour toutes. É muito diferente para ela do código que fixa, que congela a representação para sempre. Ce vocabulaire, de quoi est-il fait? E esse vocabulário, de que ele é feito? Autre fait extraordinaire, Étienne Decroux n'emprunte que très peu de mots appartenant aux autres disciplines théâtrales et corporelles occidentales. Outra coisa que é extraordinária, Étienne Decroux, ele toma muito poucas palavras que pertencem a outras disciplinas corporais ou teatrais. Il n'invente pas de mots nouveaux non plus. Ele também não inventa palavras novas. Mais il récupère des termes de la vie quotidienne, de l'artisanat, de la nature, par exemple. Mas ele recupera temas da vida cotidiana, da natureza, do artesanato. Un mime corporel va, par exemple, parler de cardeuse. Por exemplo, mímico corporal, ele vai falar de cardeuse. La cardeuse, c'est une machine qui sert à peigner la laine des moutons. A cardeuse é uma máquina que serve para pentear o pelo do carneiro. Et qui a un mouvement qui creuse vers le sol et qui remonte ensuite. Essa máquina faz um movimento que mergulha, que cava em direção ao solo e que sobe em seguida. Et donc, Decroux va utiliser ce terme-là pour un certain rapport avec la gravité terrestre, par exemple. Étienne Decroux, por exemplo, vai utilizar esse termo para designar uma certa relação com a gravidade terrestre. Il va parler de toc. Ele vai falar de toque. Le toc, c'est l'impact violent. O toque é um impacto violento d'une chose sur un autre, d'un être sur un autre, de uma coisa com outra, de uma pessoa com outra, suscité par la faculté de mobilisation musculaire complète. Suscitada pela capacidade de fazer uma total mobilização corporal. Il va parler encore un troisième exemple, hein, parce que c'est trop joli. Ela vai dar ainda um terceiro exemplo porque ele é muito bonito. Il va parler d'antenne d'escargot. Ele vai falar de antena de caramujo. Pour désigner ce spasme de recul qu'on a devant les choses inattendues. Para designar esse espasmo que nós sentimos diante de coisas inesperadas. É um espasmo de recuo. C'est très riche. É muito rico. C'est très complet. Muito completo. Il y a des termes pour tout. E tem termos para designar tudo. Et ça donne, bien sûr, à l'acteur de mime corporel une précision de jeu qui est tout à fait remarquable. Isso dá ao mímico corporal uma precisão na atuação que é